livro espírita, entretanto, emancipa a alma nos fundamentos da vida. Emmanuel. Estamos hoje com mais um episódio especial do Espiritismo em Revista. E hoje é, na verdade, o último episódio da nossa primeira temporada, que é sobre a Revista Espírita de 1858. Depois a gente vai dar uma breve paradinha, um breve intervalo e vai retornar com uma segunda temporada com a Revista Espírita de 1859. E a gente não poderia receber um presente maior, mais especial para esse último episódio da primeira temporada, que é a participação do nosso Evandro Noleto. Eu não sei se vocês observaram, por muito tempo eu não prestava atenção nessas coisas e depois passei a observar com bastante atenção. Quando a gente pega lá a nossa obra, tem alguém que fez a tradução para que a gente tivesse acesso. E essa que a gente está utilizando aqui pela FEB é do Evandro Noleto. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Evandro. Eu que agradeço a oportunidade de trazer alguma coisa sobre Allan Kardec, sobre essa revista, né? Que é uma revista muito importante, em 12 volumes, e que tratam de todos os assuntos ventilados na época, que de uma certa forma eles foram os construtores iniciais, porque muitos artigos, muitos assuntos tratados na Revista Espírita, tanto por Allan Kardec quanto pelos espíritos, foram depois transpostos, transferidos, inseridos nas obras básicas da codificação. Às vezes de forma integral e às vezes com pequenas modificações. Evandro, eu li, andei pesquisando a sua biografia, vi que você originalmente é do Maranhão, aí a gente já estava aqui conversando antes, que o sotaque já tem aí uma mistura Pernambuco, outras localidades. Mas você lembra a primeira vez, assim, o momento da sua vida que você teve contato pela primeira vez com o Espiritismo? Eu vi que foi por volta dos 18 anos, mas como que foi, assim, essa situação? Na verdade, foi antes dos 18. Eu estava, certa vez, na fazenda de uma tia minha, que era espírita, e lá, entre vários livros, ela possuía o livro dos Espíritos. E quando eu peguei o livro, naquela facilidade didática, aquela forma de catecismo de perguntas e respostas, eu achei muito interessante e comecei a ler. E achei tão interessante que eu fiquei o dia todo lendo o livro e terminei no dia seguinte. Nossa. Porque aquilo para mim era lógico, respondia a muitas das minhas inquirições, a muitas das minhas dúvidas, e de uma forma tão natural que eu fui absorvendo completamente. Naturalmente, eu deveria ter na época uns 15 anos, talvez menos, eu não absorvi tudo, mas eu já tive uma ideia geral, e à medida que eu ia lendo o livro, aquilo ia se tornando mais fácil para a minha compreensão. A assimilação dos assuntos iam se tornando mais fácil. Então, em resumo, o meu contato com a doutrina espírita foi através da leitura do livro número 1 da codificação, que é o Livro dos Espíritos. Isso, então, por volta dos 15 anos. Dos 15. E a Revista Espírita? Quando você teve contato ali de estudar realmente? Porque uma coisa é saber que existe, né? Muita gente sabe que existe. Mas quando que você iniciou aí o estudo desses 12 volumes? Há cerca de 15 anos atrás, entre 15 e 20 anos, é que eu tive contato com a Revista Espírita pela tradução do Júlio de Abreu Filho, que era uma tradução da editora Edicel, antiga, a única tradução que na época existia, edição que inclusive está esgotada. Eu comecei a ler a Revista Espírita e achei muito interessante, porque a Revista Espírita, eu percebi, porque quando eu li a Revista Espírita, são 12 volumes, pela primeira vez, eu notei que muitos artigos da Revista Espírita já estavam nos livros da codificação.
Como eu li o livro da codificação? Primeiro, eu não sabia dessa origem de muitos artigos da codificação que já haviam sido ventilados, discutidos por Allan Kardec na Revista Espírita. Então eu achei muito interessante. Por quê? Porque a Revista Espírita ela é uma espécie de laboratório. Por que nós dizemos laboratório? Laboratório é um local onde nós testamos alguma coisa. Experimentamos alguma coisa. Então, Allan Kardec, depois de O Livro dos Espíritos, nós sabemos que ele ainda fez 4 livros, né? O livro o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. Fora os opúsculos, né? Que ele fez, fora o que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, obras póstumas que foram publicadas 21 anos após a desencarnação dele. Então, o que é que eu percebi nos livros após o Livro dos Espíritos? Que muita coisa deles estava na Revista Espírita, quando eu li a Revista Espírita. Então, por que é que nós dizemos que a Revista Espírita é um laboratório? Por essa capacidade de testar. Olha o cuidado do codificador Allan Kardec. Allan Kardec receava de colocar num livro básico teorias ainda prematuras, que pudessem mais tarde, pelo estudo, pela experiência dele e de outros espíritas, ser contestado. Então ele estava formando as bases da doutrina. Imaginemos se essa base fosse falsa. O edifício que sobre a base estava sendo edificado ruiria, desmoronaria. Então Kardec teve o cuidado de colocar primeiro na Revista Espírita, que era um laboratório, que era uma tribuna livre, os assuntos, tanto ventilados pelos homens, como trazidos pelos espíritos, assim de que eles sofressem o critério da universalidade do ensino dos espíritos. Considerando, então, a importância que teve para você nesse sentido, eu percebo ainda, inclusive muitas pessoas, após assistirem o episódio, vêm conversar com a gente, mandam mensagem, falam assim, nossa, eu já tenho X anos na doutrina espírita, X anos de estudo, até conduzindo estudos, e eu nunca estudei, eu não percebia que era importante, eu não encontro grupos de estudo na casa espírita voltados para isso. Que mensagem você pode dizer para a gente assim, sobre essa importância para os espíritas, para o movimento espírita, sobre esse estudo, porque muitas vezes fica ali, às vezes a pessoa até adquire as obras, mas fica ali só enfeitando a prateleira e acha que não, é só para um dia consultar. O que você diz para a gente sobre isso? Eu considero a Revista Espírita como porta-voz da doutrina nascente, como órgão de coordenação do movimento espírita que naquela época estava nascendo. Eu sempre comparo. A Revista Reformador, da Federação Espírita Brasileira, representa para nós, da FEB, esse veículo de comunicação, de contato com o órgão central, que é a FEB, com todos os centros espíritas e federações espíritas do Brasil. É através do Reformador que nós colocamos as nossas ideias, que nós publicamos artigos doutrinários, que nós recebemos artigos, comentários e dúvidas dos nossos amigos dos estados acerca da doutrina espírita e do movimento espírita. Então é bom que a gente se lembre que naquela época não existia nada. O movimento espírita começa com a doutrina. E a doutrina é inaugurada com a publicação de O Livro dos Espíritos. Então era preciso um órgão que divulgasse, que propagasse as novas ideias, que trouxesse da periferia, na época das províncias da França, as novidades que estavam acontecendo, como é que o movimento espírita estava nascendo, como as casas espíritas estavam sendo criadas, qual a orientação que estava sendo imprimida ao movimento espírita nascendo. Então Kardec pega tudo isso e coloca na Revista Espírita.
muitas vezes também, e eu acho muito interessante na revista, são comentários que Allan Kardec pensava, ele pegava pequenos comentários de jornais leigos de Paris, sobre os mais diferentes assuntos, para comentar na Revista Espírita. Por exemplo, uma pequena notícia de um suicídio. Alguém que se jogou de uma das pontes sobre o rio Sena e morria por afogamento. Então aquilo era uma notícia que o jornal leigo dava, mas que Allan Kardec pegava. Primeiro, ele colocava na revista, era fato conhecido, recente, que estava na memória das pessoas, fáceis, portanto, de serem lembrados, e em cima daquele fato, ele dava a interpretação espírita. Mas muitas vezes também, Allan Kardec evocava espíritos de suicidas, ou espíritos de homicidas, para que contassem a situação que eles encontraram do outro lado da vida. Como foram recebidos, os locais para onde foram levados após a morte. É preciso que entendamos que naquela época não havia ainda o céu e o inferno. Porque o céu e o inferno já tem muita evocação de espírito. Já tem muitas notícias do plano espiritual. Inclusive, muitas dessas notícias que vão lá para o céu e o inferno saíram primeiro na Revista Espírita. E muito menos naquela época nós dispunhamos das obras da série André Luiz, onde com clareza nós temos notícias do plano espiritual, das regiões umbralinas, das regiões de sofrimento, das regiões celestes, divinas, da sorte que aguarda cada espírito em conformidade com o comportamento, com a conduta, com a atitude que ele teve aqui na Terra. Então a Revista Espírita é muito importante, porque Kardec trazia inicialmente essas notícias que não existiam em livro algum. Exato. E nem tinha internet. Não, hoje em dia tem gente que nasceu agora e acha que tudo é internet. Não tem não tinha internet, não tinha rádio. Ali, ó, carta por carta. Não tinha telefone ainda na época de Allan Kardec. O telefone surgiu mais para o fim do século XIX. Não tinha energia elétrica, inclusive. Avião nem se fala. As estradas de ferro na França, na época do Allan Kardec, já começavam a se desenvolver. Tanto que nas suas viagens espíritas pelo interior da França, ele já se serviu dessas estradas para penetrar, chegar até as cidades mais distantes, a mais de 500 quilômetros de Paris, né? Como, por exemplo, Lyon, que foi a terra em que ele nasceu. Então, a revista é muito importante. Os espíritas talvez não deem valor à Revista Espírita, porque ela é composta de 12 volumes, cada um dos quais com cerca de 400 a 550 páginas, e a pessoa não tem tempo de ler as obras básicas, imagine ler os 12 volumes. Pois, meus amigos espíritas e simpatizantes, vocês não sabem o que estão perdendo. Estão perdendo, é rica riquíssimo a matéria. E depois, uma coisa muito importante que eu comento. A Revista Espírita é uma espécie de autobiografia do codificador do Espiritismo. Há coisas na revista que ele fala da vida pessoal dele, não por vaidade, mas para se defender de ataques à doutrina espírita, que só existem nessa revista. Então, se nós queremos saber de fatos íntimos da vida de Kardec, nós precisamos buscar a Revista Espírita. Porque a Revista Espírita, do mesmo modo que obras póstumas, outro livro pouco lido e conhecido pelos espíritos, lindo, são revistas e livros onde o codificador expõe a sua alma, mostra a sua intimidade. E que alma? Aquela alma escolhida por Jesus Cristo para coligir os ensinamentos trazidos pelos Espíritos e nos trazer em forma de livros, para que chegassem até nós e varassem a eternidade. Maravilha. Eu aproveito para emendar sobre o nosso codificador Allan Kardec uma pergunta. Nesse processo, que eu imagino que tenha levado muitos anos, né, para traduzir as obras básicas,
para traduzir esses 12 volumes, ainda os opúsculos, tudo isso é um material super extenso. Eu imagino assim, a sua dedicação para fazer tudo isso. Você deve ter ficado mergulhado nessa psicosfera. E a pergunta é, quais as características, quais os traços de personalidade de Allan Kardec que mais te chamaram a atenção nesse processo? Bom, primeiro a alegria, a satisfação imensa e a emoção nos momentos em que eu estava traduzindo. A primeira obra de Allan Kardec que eu traduzi foi o primeiro volume, 1858, da Revista Espírita. Este daqui. Mas foi a primeira capa, esse daqui? A primeira capa. Então é exatamente esse daqui. A primeira capa. A primeira edição dessa revista saiu em 2004. Então, 13 anos. Nós estamos hoje em 2017. Então, quando eu traduzi essa obra, naturalmente, quando nós nos empenhamos em fazer alguma tarefa de divulgação da doutrina, não só os espíritos desencarnados, sofredores, se acercam de nós tentando atrapalhar o nosso serviço, como também nós somos cercados de benfeitores espirituais, porque eles conhecem mais do que nós, até porque nós imaginamos que foram eles que nos inspiraram, ou inspiraram a FEB, a que eu traduzisse a obra, eles estão do nosso lado também nos sustentando. Com certeza. Então, muitas vezes, era aquela luta. Havia um pouco de desânimo quando eu vi a extensão da obra. A primeira página do primeiro capítulo desse volume de 1858, eu demorei praticamente 3 dias para traduzir. Eu disse, como é que eu vou dar conta de traduzir um livro desse? Mas à medida que o tempo passava, as coisas iam fluindo com mais facilidade. Eu ia me soltando mais. Era como se eu tivesse uma autoconfiança, como se eu acreditasse mais na minha capacidade. Eu pensei, eu vou traduzir, eu vou revisar quantas vezes forem necessárias, vou cotejar novamente, vou comparar, e vou chegar a um ponto final, que foi o ponto em que ele foi levado para ser editado, né? Então, a emoção foi muito grande. O que é que a gente observa desde o início? Isso eu não observei na Revista Espírita. Porque quando eu li a Revista Espírita, eu já havia lido as obras básicas da codificação 20 anos antes, a começar pelo Livro dos Espíritos. O que é que nós percebemos quando lemos as obras de Allan Kardec? Primeiro, a clareza, a concisão, a elegância e a urbanidade de que Allan Kardec se utiliza para escrever tudo aquilo que contém os seus livros. Ele é claríssimo. Allan Kardec escreve de tal forma que ninguém pode ter interpretação divergente acerca de uma frase que ele escreva, que seja da autoria dele. Inclusive, ele fala isso em Obras Póstumas. Quando eu escrevi na codificação, eu tentei fazer tudo de forma tão clara que qualquer pessoa lendo não pudesse ter uma interpretação divergente, a fim de preservar a unidade da doutrina, para que os pontos doutrinários não se fragmentassem, para que em cima de uma frase, pessoas diferentes criassem sistemas diferentes acerca de um mesmo ponto, como fizeram com Jesus, como as religiões tradicionais fizeram com o Evangelho de Jesus. Porque o Cristo, naquela época, não podia utilizar da clareza, nem da concisão utilizados por Allan Kardec. Precisava de símbolos. Ele tinha que utilizar símbolos, metáforas, alegorias, porque muita coisa não seria compreendida naquela época. Porque a humanidade de então não estava preparada para entender tudo. Mas ele, ao mesmo tempo, tinha que deixar um germe, alguma coisa, para que mais tarde nós desenvolvêssemos o seu pensamento. E a doutrina espírita é justamente a chave que vem abrir o Evangelho, que vem tornar fácil os ensinamentos que Jesus, no seu tempo, não nos pôde trazer de forma tão clara. Então, o que mais nos admira em Allan Kardec é a sua honestidade também, a sua inteireza, a sua grandeza espiritual,
que atesta o espírito elevado que foi encarregado por Jesus para essa missão. Nós sabemos que as grandes missões só são encarregadas a grandes homens capazes de levá-la a cabo. O próprio Allan Kardec fala no Evangelho: não se confia o comando de um exército a um soldado, senão a um hábil general capaz de o comandar. Como é que a doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus, seria entregue a alguém incapaz de levar essa tarefa a bom termo? Com certeza. Então, a cada missão o seu missionário. Maravilhoso, não tenho palavras para te agradecer por esse momento, por esse registro, pela oportunidade de conversarmos com o tradutor exatamente da edição que a gente está utilizando. Muito obrigada, Evandro. Eu que agradeço aos ouvintes e mais uma vez rogo-lhes que tenham um pouquinho de paciência. Adquiram os 12 volumes da Revista Espírita. Um a um, para não sair não gastar um pouco mais, não ter susto. Vão lendo bem devagarzinho. Vocês vão se apaixonar pela Revista Espírita de Allan Kardec, que em janeiro do próximo ano vai completar 160 anos de publicação do primeiro volume. Muito obrigado a vocês. Muito obrigada e até o próximo episódio, que já vai ser a segunda temporada, 1859. Aguardem!